Olá pessoal, prazer imenso estar aqui com todos vocês. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Evangelho Sem Filtro. E hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo expositivo de Efésios. A Aline aqui vai fazer um pequeno preâmbulo daquilo que nós falamos no estudo anterior, né, Aline? É isso aí. Oi, gente. Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Gente, realmente é uma alegria poder sentar aqui e gravar junto com meu marido estudos bíblicos de verdade, para levar a verdade até vocês. Essa verdade que transforma vidas de verdade, porque a única coisa que pode realmente transformar a vida de uma pessoa é o verdadeiro evangelho pregado. E é esse evangelho que a gente está aqui para ensinar para vocês. Então, no nosso estudo expositivo de Efésios, só uma recapitulada rápida, né? Lembrando que os 3 primeiros capítulos era a teoria, a doutrina na teoria, que Paulo estava ensinando para essa igreja, que era uma igreja madura. E os 3 últimos capítulos é a prática dessas doutrinas, né? Tem que sair do papel, tem que sair apenas do entendimento intelectual, tem que ir para a prática, porque é na prática, amor, que a gente prova que a gente realmente creu, né? Porque é muito fácil tu falar, não, sim, eu creio, não, sim, eu entendi, mas é na prática que a gente vai ver realmente se a pessoa entendeu a doutrina bíblica verdadeira. Então, a gente viu nos últimos vídeos, nessa parte já da prática, que Paulo começa ensinando a conduta de um verdadeiro filho de Deus. Lembrando que é uma carta para uma igreja, não é para incrédulos lá do mundo. É uma carta para uma igreja, aonde se supõe que tem filhos de Deus, nascidos de novo, né? Alguns mais maduros, outros recém-nascidos, outros que estão aprendendo, mais filhos de Deus. Então ele vem o primeiro ensinamento no âmbito da igreja. Como se comportar na igreja através dos ministérios. Ali, como aportar os seus dons para a igreja, né? Então, a gente viu tudo isso. Essa foi a primeira prática que Paulo ensinou. Logo em seguida, Paulo vem com o ensinamento ainda dentro da convivência, dentro da igreja com os irmãos. Os filhos da ira, os incrédulos, vivem assim. Vivem desse jeito, no pecado, na mentira, né? E todos aqueles pecados que a gente falou, não congregam, não têm vontade de estar em comunhão com os irmãos, não querem estar ali dividindo os dons e os talentos. Então, Paulo disse que assim vive o incrédulo, um filho de Deus não pode viver desse jeito. E hoje nós vamos continuar nesta prática de comportamento, mas agora individual, como pessoa, né? Primeiro foi no corpo, digamos assim, de liderança dentro da igreja, de como conviver um filho de Deus que tem um cargo ali de mestre, de pastor, né? Então tudo isso a gente já viu. Depois em convivência com os irmãos, né? Porque todos fazemos parte de um corpo só, então a gente tem que cuidar um do outro. E agora a gente vai entrar no ensinamento, na prática, né? De conduta de um crente, como um crente deve viver. Pessoalmente, ele, na vida dele, no trabalho dele, na casa dele. E na próxima semana a gente já vai entrar no âmbito familiar, né? Mas hoje, então, é como vive um cristão individualmente. Então, eu já leio, amor? Sim, vamos já entrar com tudo, mas você também pode compartilhar esse link, enviar para seus amigos, a sua lista de transmissão aí do WhatsApp, para que alguém acompanhe também você através desse vídeo, tá certo? Então, a Aline vai ler todo aqui o texto até o 10, é o capítulo 5 do livro de Efésios, do versículo 1 até o versículo 10, então. Tá, eu leio direto até o 10. Tá, então diz assim: Efésios capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aí vem o fruto da luz e as obras das trevas. Mas a
Impudícia, que significa a falta de moral ou a indecência, tá? Porque essa palavra pode ser meio difícil, muita gente pode não entender, então mas a falta de moral ou a indecência e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Por quê? Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com elas, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai então como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Paulo começa falando, né, que nós devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Você sabe ali que o filho, ele quer imitar o pai, né? Quando eu era criança, eu queria até vestir as roupas do meu pai, porque eu queria imitar ele, eu queria me parecer com o meu pai. E aqueles que são filhos de Deus devem também se parecer a ele, a sua semelhança, né? Devem imitar a Deus. Quer dizer, o que Paulo está dizendo, nós temos que tomar isso como exemplo. O nosso exemplo supremo foi o Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele foi esse exemplo verdadeiro de conduta, de comportamento, de como se expressar, como falar, na sua pureza, né? Então, nós devemos tomar ele como o nosso exemplo, como modelo, como norma para viver com os outros cristãos, com os outros irmãos, né? Então, ele já começa falando sobre isso. É que assim, ó, tu lê isso aqui, né, sede imitadores de Deus, como filhos amados, né, parece uma coisa assim, meio que assim, quase impossível, né, como que tu vai imitar Deus, né? Mas aí ele vem como filhos amados, aí daí ele vem aqui no capítulo 2 e explica pra gente como a gente pode ser imitadores de Deus, né? Porque fala, imita Deus, né? Imita Cristo, seja imitadores de Cristo. A gente tem uma ideia, mas parece uma coisa assim quase impossível de alcançar. E aí ele vem e fala, mas olha como é imitar Deus e imitar Cristo. Aí ele vem e fala, andar em amor. Andar em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós. Então esse andar em amor é imitar a Deus, é imitar a Cristo. E como que eu vou andar em amor? Como eu vou andar em amor? Praticando aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei, fazendo aquilo que eu aprendi de Deus, que eu aprendi de Cristo. Ser dador de amor, ser dador de misericórdia, ser dador de bondade, ser dador de paciência, ser dador de dádivas, de coisas que, claro, não é fácil fazer isso, né? Humanamente falando, com a nossa natureza ainda que luta dentro da gente, não é fácil, mas nós temos, como tu falou, esse exemplo, né, de Cristo. O que Cristo fez? Ele se entregou, ele se deu. Esse amor é esse amor dar, é esse amor que dá sem esperar nada em troca. É esse amor que dá não esperando agradecimento, não esperando recompensa, não esperando elogios, não. É um amor que se oferece como sacrifício
simplesmente por amor a Deus. Simplesmente. Eu não estou fazendo isso amando o meu próximo ou amando a Deus esperando algo em troca. Ao contrário, eu estou fazendo isso por quê? Porque, em primeiro lugar, Deus já me deu vida, Deus já me salvou, Deus já me resgatou do inferno. Lembrando que aqui a gente está falando com pessoas nascidas de Deus. E em segundo lugar, eu sou grata por aquilo que Cristo fez, porque Cristo já veio e Deus já deu ele para morrer no meu lugar. Esse foi o amor que ele deu, então esse tipo de imitação, né? Esse amor, esse dar, sem esperar nada em troca, mas porque é o correto a ser feito. É o correto a ser feito, para a glória de Deus. E todos nós, os cristãos, fomos recriados por meio do novo nascimento. Nós recebemos a natureza divina. Nós não podemos ser perfeitos, mas enquanto vivemos nessa terra, nós nos desenvolvemos a sua semelhança. Cada dia nós nos parecemos mais a Cristo. E não é essa autojustiça que as pessoas elas tentam demonstrar isso, muitos religiosos querem demonstrar isso por meio da sua autojustiça, das suas obras. Não, é pela obra única e verdadeira de Cristo. É isso que tem que ficar claro. Isso que eu estava falando agora para vocês. É um amor, seres imitadores de Deus e de Cristo, né? Fazendo o mesmo que Cristo fez. Quando Cristo se entregou, ele fez isso por amor a Deus, para a glória de Deus. Ele não esperava nada em troca nosso. Ele não esperava, ele simplesmente se entregou. Então o amor verdadeiro, o amor não imitado que tu falava agora, o amor não fingido, né? É esse que faz não esperando algo em troca, mas faz simplesmente porque ama, simplesmente porque é grato a Deus. O que a gente vê hoje em dia são as pessoas aparentando um falso amor, aparentar, eu vou dar, vou fazer a minha parte, vou agradar a Deus, né, com boas obras, tudo, mas na verdade não é por um amor puro e sincero. Por quê? Porque ela sabe que aquilo ali é correto de se fazer, que esse é o amor que um cristão tem que ter dentro de si. Não, ela faz isso esperando algo em troca, ela faz isso por interesse. O amor legítimo não espera nada em troca. Exato. Né? Não espero nada, eu fiz, mas eu não estou esperando alguma coisa em troca. Esse é o amor legítimo. Que foi o amor de Deus que deu o seu filho, porque amor, ele não espera, ele não deu o seu filho esperando nada em troca. Ele deu por amor, até porque se ele nos desse a salvação porque fizemos alguma coisa, então não seria um amor legítimo, verdadeiro. O amor legítimo é esse. E assim nós devemos andar, em amor, né? Sem esperar nada em troca, fazendo as obras não porque nós queremos alguma coisa em troca, porque esperamos que alguém faça algum bem por nós, não, mas porque verdadeiramente nós temos esse amor, porque fomos regenerados e temos o Espírito de Deus. E lembrando que isso aqui é a prática, né? Essa aqui é a conduta de um verdadeiro filho de Deus, né? Por isso que a gente está falando sobre isso. Assim vive um verdadeiro cristão. Ele quando ele faz algo pelo próximo, seja por um irmão, lembra que aqui é a convivência da pessoa em si, seja por um irmão na igreja, né, um companheiro de fé, ou também seja no trabalho, na escola, com o incrédulo, ele tem que ser, as pessoas têm que olhar para ele e dizer assim, ele é diferente, né? Ele é diferente, né? Ele, olha só, as pessoas tiram sarro dele, e ele sempre é educado, sempre é agradável, sempre é disposto a ajudar. Isso tanto no âmbito da igreja como no dia a dia pessoal. É sempre uma pessoa solícita, é sempre uma pessoa que não se preocupa só com o mundinho dela. Não, ó, essa aqui é a minha parte, eu já fiz a minha parte, mas o meu colega ali tá precisando de ajuda. Não, se vira, não é o meu trabalho. É isso, é esse comportamento que um filho de Deus tem dentro da igreja. Ah, não, o meu trabalho é esse, o pastor me designou para fazer isso. Ah, não, mas tu pode fazer aquilo. Não, isso aí não é o meu dever, o pastor não me mandou, não faço. É mais ou menos isso. Filho de Deus, ele imita Deus e imita Cristo. Pergunta, Deus precisava mandar Jesus morrer no nosso lugar? Não, ele não precisava. Ele podia ter fulminado tudo. Com Adão e Eva, ele podia ter acabado com tudo. Mas ele, em amor,
projetou um plano de redenção para salvar a gente. Pergunta, Cristo precisava ter se oferecido para vir e pagar pelos nossos pecados? Não, ele não precisava. Pai, manda outro, manda um anjo. Mas não, ele se ofereceu. Ele se ocupou do trabalho no nosso lugar. Essa é a conduta de um verdadeiro filho de Deus. Imitar a Deus e a Cristo, sem esperar nada em troca. Não só egoísta pensando no seu mundinho. Não, eu já fiz a minha parte, agora os outros que se virem. Acho que tá claro, né, amor? Isso é o amor, isso é imitar a Deus, né? E daí então ele vem distinguindo os frutos da luz e as obras das trevas, né? De como é o fruto que a pessoa que é das trevas dá, um falso crente ou um incrédulo lá do mundo, como a gente era, e como é o fruto que dá um filho de Deus, começando por esse imitar a Deus, né? Com esse amor dativo, sem esperar nada em troca. Um amor que faz além do que nos foi pedido, né? Pediu para andar 1 milha, anda 2. Pediu uma capa, dá 2. Não aquela coisa que tu tem que estar sempre implorando para aquele crente fazer alguma coisa e ele tem que estar sempre empurrando ele para ele poder fazer alguma coisinha. Não, isso aí, meu Deus do céu, não sei nem dizer que nome é isso aí. Uma coisa que é evidente num filho de Deus é que ele é altruísta, ele se importa com os outros. Ele não só fala. O verdadeiro cristão, ele executa. Como nós sempre falamos e batemos nessa tecla, ele não faz por obter nada, ele faz porque já obteve, já recebeu a vida eterna, já foi regenerado. Então, ele carrega dentro de si esse amor altruísta, que era o amor de Cristo, que é o amor de Cristo, de Deus. Dar sem esperar nada em troca. Então, todo verdadeiro cristão carrega essa marca dentro de si. Se não tem essa marca, porque é uma imitação, é uma falsificação, né? Eu acho que é bem claro isso. E tem um montão de gente falsificando tem muitos aí que professam ser cristão, mas não são. E você vê por esses frutos, você vê por esses detalhes, por essas coisas, que não, eles devem rever esse conceito. Não nasceram de novo, porque o que nasceu de Deus não, é diferente. Carrega isso dentro de si. Repito, esse amor altruísta, ele se importa com os outros, não importa quem seja, ele se importa com o próximo, verdadeiramente. Né? Não é aquela coisa, vou fazer porque senão vão ficar falando, né? Vou fazer porque eu tenho que fazer, né? Porque se eu não fizer... Para se sentir melhor, né? Fez uma caridade. Para se sentir melhor, ou então pelo que os outros vão dizer, se eu não fizer, né? E a pessoa faz, tipo assim, por uma obrigação, por um peso. Ai, gente, que ou triste. Ou para ser elogiada, né? O que muitos fazem também, que querem ser elogiados, querem fazer a vista de todos porque querem ser elogiados e reconhecidos. Mas esse verdadeiro amor, que é altruísta, está dentro dos cristãos e eles se importam, sim, com os outros, com quem está ao seu redor. Né? E você sempre vai fazer aquilo que tiver alcance, né? Porque também a gente não pode fazer tudo, né? Mas aquilo que tiver dentro do nosso alcance, a gente faz. E aí Deus faz Você não vai resolver os problemas das pessoas. Tem como resolver você vai de todas as pessoas. Ajudar naquilo que você pode. Se você pode ajudar, você vai ajudar dentro das suas condições. E pode ter certeza que vai contar com a ingratidão, né? Isso aí faz parte do imitar a Deus, porque as pessoas não são ingratas a Deus. As pessoas não são ingratas a Cristo. Não são. São, né? Se não, se tu duvida, vai lá em Apocalipse e lê que as pessoas vão morrer blasfemando contra Deus e contra Cristo. Então, com certeza, tu vai contar com a ingratidão da grande maioria. Mas, como a gente imita a Deus e a Cristo, a gente não tá nem aí pra isso. Não é? Você nunca vai se cansar de fazer o bem, ainda que você receba decepções, ainda que as pessoas não sejam gratas, não importa. Você nunca se cansa de fazer o bem. Porque você não espera nada das pessoas. Né? Você faz porque você ama a Deus. Esse amor é baseado no amor por Deus e pelos outros. Não pela autojustiça, pelas obras de si próprio. Não, baseado na obra de Cristo. Baseado no amor por Deus que nós vivemos assim. E não nos cansamos jamais
de fazer o bem. Essa é a diferença do cristão para aqueles que são religiosos, para aqueles que são... É isso que marca essa diferença, né? E daí ele vem então com esses exemplos. Quem é falso crente dá esse tipo de fruto. E quem é cristão de verdade dá esse outro tipo aqui. Então, só que engraçado, ele fala numa frase, resumida em 3 palavrinhas, o fruto do cristão de verdade. A gente vai falar delas daqui a pouco. Mas ele escreve um monte de versículo falando das obras das trevas, o fruto. Por quê? Porque é o que mais dá, né? O que mais se tem por aí é fruto. O cristão, ele produz frutos verdadeiros, frutos dignos. De justiça, de bondade e de verdade. Já os incrédulos, os religiosos, eles vão apresentar obras mortas, obras inválidas. Mas o verdadeiro Filho de Deus, ele dá frutos. Né? Frutos verdadeiros. E aqui Paulo faz uma lista inteira dos frutos das trevas, né? Quase derrubei a câmera agora, mas vamos lá. Diz assim, Paulo diz, mas a falta de moral, né? Na tua Bíblia vai estar impudícia, mas é a falta de moral... Impudicícia, né? O que eu falei? Eu li. É isso aí. É que eu prefiro falar na minha tradução aqui. A falta de moral ou a indecência ou a cobiça, olha só Paulo falando, a falta de moral, a indecência, a cobiça, nem sequer se comente, se nomeie entre vós, como convém a santos. Ou seja, tu que é cristão, quando tu tiver num grupo de cristãos, ou então se tu tiver num grupo até mesmo de incrédulos, e esse tipo de assunto começar a ser falado, cai fora. Nem sequer se comente entre vocês assuntos imorais. Essa impudicícia significa expressar ou revelar uma falta de vergonha, de pudor. É isso que Paulo está falando, é uma desonra, né? A pessoa viver desonrada, sem honra, falar qualquer coisa, qualquer besteira, e ela então acaba difamando, ela difama essa graça, esse evangelho. Ela difama isso, porque ela vive dessa maneira, e assim muitos estão vivendo. Né? Todo e qualquer tipo, né? Falta de moral, indecência, né? Todo e qualquer tipo de comportamento imoral levado para o lado sexual, levado para relações fora aquilo que a Bíblia fala, né? E repito, e Paulo disse que não deve nem ser nomeado no meio de cristão. E outra, se tu tiver num grupo, no teu trabalho, na tua escola, que esses assuntos são falados, ficar falando de coisa imoral, de relacionamentos imorais, de coisas que vocês sabem, prostituição, coisas que são contrárias àquilo que a Bíblia fala, tu tem que fugir, tu tem que sair dali, porque esse aí não é o teu meio. Porque filho das trevas vivem assim, falsos crentes vivem assim. Filhos de Deus, não. E ele fala que todo e qualquer tipo de impureza, pessoa impura, tudo dentro dela é malicioso. Tu não pode conviver com um tipo de pessoas assim. Filho de Deus não vive assim. Cobiça. Olha, o que mais existe hoje, né, amor? São pessoas cobiça, que tem cobiça, né? Que tem aquele desejo de ter coisas que não pode ter, querer ter mais que os outros. Se o outro tem, aí se gera inveja, elas ciúme, são ambiciosas por poder. Por riquezas, são ávidas por querer riquezas, e isso é ambição. São pessoas assim, o centro das atenções dela é o dinheiro, é o poder, é ter riquezas. Né? Então, isso é ser ambicioso. Tu vê isso é muito, ai gente, isso é mais comum do que, parece que a gente fala assim, cobiça, né? Parece que a palavra é mais feia do que o ato em si, gente, mas não. E parece assim que é uma coisa que não é tão comum, mas gente, é
tão comum como eu tô falando aqui com vocês. E não é assim só aquela cobiça de uma pessoa que quer ser milionária, ter um avião e ter o iate, ter coisa. Não, gente. Existe a cobiça em alta e grande escala, mas existe também aquela cobiça que aparentemente não é uma cobiça. Aparentemente isso não. É só um desejo que eu tenho de ter isso, de ter aquilo, de ter aquele outro, mas o problema é o que está por detrás da cobiça, que a gente sabe que é a idolatria, né? Mas o que está por detrás da cobiça? O quê? Que a pessoa acaba desviando o foco. Ela aparentemente, não, eu só quero ter isso, eu só quero ter um carro, eu só quero ter uma casa, eu só quero ter roupas de marca, eu só quero viver uma vida assim melhor. É errado querer viver melhor? Claro que não. Mas só que o problema está no controle, no equilíbrio, porque a pessoa no afã, na cobiça de conquistar aquilo que ela quer, ela acaba se desviando do caminho de Cristo, ela acaba se desviando do compromisso dela com as coisas de Deus. Isso se é um filho de Deus? Se é que é. Então ela acaba pendendo para o lado dos bens materiais, daquilo que ela está cobiçando a ter, e ela está se desligando, se distanciando cada vez mais das coisas de Deus. Aí quando vê ela tá fraca, acaba caindo no pecado, acaba desanimando e, como tu disse, amor, dando um mau exemplo, dando um mau testemunho. Isso levando em consideração se é filha de Deus. Mas, geralmente, a pessoa chega a um ponto que prova, né? Porque isso aqui é frutos da carne, Paulo tá falando. E ele disse que isso quem faz é os filhos das trevas. Então, muitas vezes a gente acaba confirmando que a pessoa não é nem nascida de Deus, porque ela totalmente desvincula a vida dela de santidade na cobiça de conquistar. Ela nem tá se dando conta. Aparentemente ela não mata, ela não rouba, ela não bebe, ela não faz outras coisas erradas, mas a cobiça tá ali. E ela está negligenciando a vida dela, a comunhão dela com Deus, a santidade dela, momentos de particular dela com Deus para ir atrás dos sonhos dela. Ó a cobiça aí. Isso é pecaminoso. É por isso que Paulo, em todo o Novo Testamento, você vê que os cristãos, eles são estimulados a ajudar ao próximo. Inclusive, nos versículos anteriores, Paulo fala que nós não só devemos trabalhar, mas devemos esforçar para acudir ao necessitado. Porque isso faz bem para nós. Ajudar, acudir ao necessitado. Se temos condições, podemos fazer isso. Mas não podemos ter esse desejo, como ele fala aí, essa cobiça, esse desejo veemente por ter alguma coisa e viver em função daquilo. Não é errado ter. Claro que é certo. Existem aqueles que têm e podem ajudar aqueles que não têm. E, de certa forma, podem sustentar o trabalho, né, da obra de Deus. Mas veja que, como Paulo está falando aqui dessa cobiça, ele está falando daqueles que têm esse desejo desenfreado por riquezas, por dinheiro, por poder, ou qualquer coisa que traga essa sensação, né, às pessoas de poder, de ter aquilo. Então, isso é errado. Isso aqui é o que ele está denunciando, né? E daí ele vem e continua. E ele fala, isso aí nem se nomeia entre vocês. Nem se nomeia. De tão terrível que é. E daí ele vem e fala, nem conversação torpe, amor. Nem palavras vãs ou chocarrices. Coisas essas inconvenientes. Amor, tu quer falar sobre isso? Dessas chocarrices, dessas palavras vãs? A gente falou um pouco na semana passada, né? Das palavras de doble sentido, né? Mas tu quer falar sobre isso? Porque essa palavra chocarrice aqui, quem lê, parece que não entende muito, né? O que é isso, né? Isso aí quase ninguém assiste na internet, né? Essas piadas espirituosas. Já ouviu falar disso? Piadas espirituosas, que as pessoas ficam lá rindo. Existe ali um suposto pastor, um suposto crente, fazendo piadas com a palavra de Deus, brincando. Eu mesmo já vi pessoas me mostrando, olha que engraçado aqui. Olha aqui que engraçado, olha, vê aqui esse pastor, esse fulano aqui. Isso são chocarrices, dentre outras coisas. Nós temos aí, por exemplo, uma pessoa famosa, aí, não vou falar o nome aqui para
não estragar aqui o decoro do vídeo, mas uma pessoa que estava aí, né, que quase morreu, e depois essa pessoa foi para uma denominação e supostamente lá deu um testemunho, e depois teve uma recaída e foi para a prostituição e voltou para o mundo, e mesmo vivendo nessa prostituição, ela se diz salva pela graça. Não, eu faço o que faço, mas eu estou salva pela graça, eu fui salvo. Isso é uma chocarrice. Isso é difamar a graça, difamar... Sujar, né, o evangelho, é sujar a graça, o nome de Cristo, a Exato. obra de Cristo na cruz. Isso é literalmente emporcalhar o nome de Cristo e a obra de Cristo Aí na como cruz. você vai, por exemplo, considerar que uma pessoa deve ser cristão? Não, nunca foi salvo, nunca foi alcançado pela misericórdia de Deus, jamais. Nunca recebeu a salvação. Está perdida e está caminhando para as trevas eternas, né? Está caminhando para essas trevas. Se não houver arrependimento, se não for alcançada pela misericórdia de Deus, vai caminhar até o fim para as trevas eternas. E isso são chocarrices. Porque dizem, não, eu faço o que faço, estou prostituindo, estou mentindo, estou vivendo essa vida, mas estou salvo. Eu fui salvo pela graça. Uma vez salvo, estou salvo para sempre. E usam esse tipo de coisa. Envergonhando, é o que Paulo fala muito aqui, sobre esses supostos cristãos. Vê, são, né? Os falsificados, né? Os falsos. Né? Tu vê, já na época de Paulo já tinha essas palhaçadas, né? Esses escandalozinhos com a palavra de Deus, essas brincadeiras bobas. As chocarris também, como a gente falou na semana passada, são palavras de duplo sentido, brincadeiras com as coisas de Deus, como o Anderson falou, vídeos na internet falando, geralmente usam os homossexuais para fazer muita brincadeira de pastor e de coisa, e ridicularizando a Bíblia, aí todo mundo acha engraçado, e usa a Bíblia, e para falar irmão e irmã, e aquela palhaçada com a palavra de Deus. Isso é chocarrice. Paulo fala, isso não pode acontecer no meio de cristão, tu achar graça disso. Bom, quando alguém me manda alguma coisa que tem a ver com ainda que seja de falso evangelho, que geralmente usam muito brincadeiras com coisas pentecostais, ainda com falso evangelho, mas que envolve a palavra santa do meu Deus, eu abomino, eu não gosto. Não gosto. Aí já uma dica para quem costuma me mandar essas coisas. Não me manda. Porque eu não gosto de brincadeira com o nome de Deus. Eu não gosto de brincadeira com as coisas de Cristo. Eu não gosto de brincadeirinha com a palavra de Deus. E esse deve ser o comportamento de um filho de Deus, não gostar. Assim como também não gostar de conversações torpes. Palavras vãs num grupinho de cristão falando bobagemzinha, piadinha suja. Palavras de doble sentido, como a gente falou bastante semana passada. Piada suja. Filme sujo. Coisas imundas que vão contra aquilo que a Bíblia ensina. Tudo isso está aqui. Tu pode falar nisso, né, amor? Palavras vãs de corrigir alguém que estava pecando contra Deus e contra outra pessoa, criticando, falando, né? Tu chamou a atenção de duas pessoas que estavam falando de uma terceira pessoa que não estava perto. Não importa se a pessoa estava certa ou estava errada, mas tu chamou a atenção, tu arrumou inimizade, né? Porque tu não tolerou estar no meio de pessoas que se supõe que eram de Deus, falando de uma terceira pessoa. Tu não aceitou isso. Tu chamou a atenção e arrumou inimizade. Até hoje. Mas isso é... Mas esse é o comportamento de um filho de Deus. Ele não aceita, mas daqui a pouco a gente até vai falar sobre isso. Não aceita o comportamento errado. Repreende, corrige, né? Bom, e vai arrumar inimizade, com certeza. A palavra torpe, aí já diz, é o que vai entorpecer. Que vai causar atrito, conflito. Entorpece, também uma coisa que não presta. Palavras torpes, não presta, não vai prestar para nada. Não edifica. É isso, então
E não nos importa, né? A gente vai sempre falar a verdade. Não importa se vai doer, se não vai gostar. E, na maioria das vezes, a pessoa não vai aceitar ouvir a verdade. Mas tem que ser falada a verdade. Tem que ser falada, ainda que seja difícil, ainda que cause constrangimento. Mas é isso. O Senhor Jesus, ele só causava constrangimento quando ele falava. Os que não aceitavam, então, odiavam a ele. E sempre foi assim. O Evangelho sempre sofreu a rejeição. E sempre será assim. Então, nós temos que falar a verdade. E essas pessoas que vivem dessa forma estão enganadas. Elas precisam se arrepender. Elas precisam confessar isso e abandonar isso. Se arrepender de fato. Se envergonhar dessa atitude, desse comportamento. Né? Eu escrever aqui santona aqui, né? Porque tem um monte de gente que acha assim, a Aline quer ser santa demais e quer saber, quero mesmo. Foi para isso que eu nasci de novo, foi por isso que Deus me deu a oportunidade de sair do inferno, nascer de novo, para me tornar santa igual ao meu Cristo, igual ao meu Senhor. Tá aqui, seja imitadores de Cristo. Eu já fui expulsa de grupo, de grupinho, de amizade e até de família, por não me envolver em más conversações, em conversações vãs. Sou considerada a santa. E muito pelo contrário, só Deus sabe as lutas que a gente tem todos os dias para viver nessa santidade. Mas a gente tem que ser fiel à nossa consciência, à palavra de Deus. Se eu ficar num grupinho vendo as pessoas falando mal de outra, ou fofocando da vida dos outros, se ficar quieta, eu estou sendo conivente com aquilo ali. E eu não posso fazer isso. Até porque essa palavra santo não quer dizer que somos perfeitos. Exato. Né? Os santos, como em todo o Novo Testamento, os cristãos são chamados de santos. Porque eles foram separados, eles foram eleitos. Então, eles são santos porque foram separados. Eles não são perfeitos, como nós não somos perfeitos. Se alguém conviver com a gente, vai ver todas as nossas falhas e defeitos. Mas esses santos que ele se refere aos cristãos são aqueles que são separados, que querem se parecer mais a Cristo. Que todos os dias eles vivem de forma progressiva, eles vão se parecendo mais a Cristo. E eles não toleram esse tipo de coisa. Não podemos tolerar isso. Essas chocarrices, essa difamação, sabe? Esse tipo de coisa nós não podemos. Essas coisas que entorpecem a qualquer um. Então não podemos, nós somos filhos de Deus e zelamos pelo Evangelho, zelamos pelo que é verdadeiro, pelo que é justo. Né? Como que uma pessoa, né? Como que tu vai dar um testemunho da palavra de Deus? Lembra que Paulo falou para Timóteo? Timóteo, seja maduro. Seja maduro e que ninguém tenha nada para te repreender, para te cobrar. Porque Timóteo era um guri. Timóteo era um guri e Paulo disse, seja maduro. Ou seja, como que tu vai dar valor para alguém que vai pregar o evangelho para ti se aquela pessoa, tu convive com ela passa o tempo todo brincando, fazendo brincadeira, piadinha, palavra de doble sentido, falando mal dos outros, criticando, fofocando, falando de outras pessoas que não estão ali para se defender. Como pessoa que leva tudo à brincadeira, que tudo para ela é brincadeira, tudo no evangelho ela distorce, e não tô nem falando na distorção do falso evangelho, tô falando tudo ela leva na distorção da brincadeira, usa o nome de Deus em vão para fazer brincadeira, usa o nome dos personagens bíblicos para fazer brincadeira. Como que uma pessoa dessa amanhã ou depois vai poder falar realmente do evangelho da cruz de Cristo para alguém? As pessoas não vão dar atenção, não vão dar valor. Porque é uma pessoa que não tem um caráter de alguém que realmente vive aquilo que prega. Primeiro que ela não tem o temor. Né? Temor. A partir do momento que ela faz brincadeira com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, não há temor, não existe temor. Então, tem que se questionar esse novo nascimento, porque não há temor. Como que um cristão vai viver assim, sem temor à palavra de Deus, fazendo piadas, né? E daí, posso seguir, amor? Uhum. E daí ele fala assim, aí ele diz, né, palavra torpe, palavra vã, isso aí a gente poderia ficar 3 dias falando disso, né? Coisas essas inconvenientes, né? Que não convém esse tipo de comportamento, esse tipo de palavra, esse tipo de conduta no meio do cristão. Não convém, porque não vai edificar em nada. Aí Paulo vem e fala, antes, pelo contrário, ações de graça, coisas que vão edificar. Uhum.
coisas que vão fazer bem, coisas que vão fazer o teu irmão crescer espiritualmente, ou vão fazer a diferença no meio dos incrédulos, ao ponto do incrédulo falar, ela é diferente. Ela tem alguma coisa estranha, ela não gosta de brincadeira. Ainda que seja pro lado ruim, ainda que seja assim, com aquela ali não dá pra brincar. Não tem problema, ainda que seja pelo lado ruim. Mas pelo menos eles sabem que tu é uma pessoa séria. Contigo não tem brincadeira, boba. Não tem palhaçadinha contigo. Pode ser que eles não gostem, pode ser que não. Mas vai ter aquele que vai olhar, é diferente, né? Essa pessoa é diferente. Né? Enfim, palavras que venham edificar, falando dentro agora do mundo cristão, coisas que venham edificar, fazer bem, sabe? Puxa vida, a minha maior alegria, gente, é conversar e falar sobre as coisas de Deus. Agora, a minha maior tristeza, a minha maior decepção é eu chegar num grupo de pessoas e ver as pessoas falando de tudo, menos das coisas de Deus. Eu fico perdida, não tenho assunto, eu não tenho nada, gente, literalmente, eu não tenho assunto, eu não tenho nada para falar, sabe? E tô falando, às vezes, dentro do mundo cristão, que supõe que tu deveria falar das coisas de Deus. Não, tu vê só falando de coisa que não edifica em nada. Ai, gente, que triste. Então aí Paulo vem e fala assim, ó, sabeis, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Que é idólatra. Né? Que é idólatra. Tem herança no reino de Deus e de Cristo. Não é, ou seja, não é salvo. As pessoas que praticam isso são auto-enganadas. Ou são incrédulas, escancaradas lá do mundo, ou são auto-enganadas dentro da igreja. Agora você percebe... Uhum. Não, eu ia dizer, como tu falou dessa pessoa, né, que saiu, era mundana, aparentemente foi para uma instituição, que na verdade nem era uma igreja, era uma seita, né, por isso que nunca aprendeu nada. Aí saiu, voltou pro mundo e agora diz que é salva, né? Então, salvo pela graça. Pela graça, né? ainda escandaliza o evangelho que a gente prega. Mas enfim, esse tipo de pessoa tá condenada. Auto-enganados. Ou até aqueles que às vezes estão dentro das igrejas, aparentemente até tem um títulozinho, tá ali, assim, parece tudo santinho. Mas dentro dela tem tudo isso aqui. Dentro dela tem tudo isso aqui escondido. A primeira oportunidade, ela solta uma pérola. E daí tu já, ó... Desculpa, eu te interrompi. Agora a pergunta que a gente quer fazer aqui, quantas vezes Paulo ensinou isso? Quantas vezes Paulo havia ensinado essa mesma verdade, né, para os cristãos? Então isso já era para estar muito claro na mente deles. Claro, na mente daqueles que nasceram de Deus, aqueles que foram regenerados, né, foram transformados à imagem de Cristo e receberam essa nova identidade, essa nova natureza, a natureza divina. Mas Paulo repetia várias e várias vezes isso. Por quê? Porque muitos ali no meio dos cristãos estavam dando mau exemplo. E estavam se apoiando nisso. Nós fomos salvos e agora vivemos dessa forma porque somos livres. Usando a graça, transformando a graça em libertinagem. Como um pretexto para pecar, né? Como uma licença para pecar. É o que muitos fazem. Não, uma mentirinha. Menti, mas Deus me perdoa, eu fui salvo pela graça. Não, deu uma resbaladinha, não, mas fui salvo pela graça. E vivem assim a vida inteira. Claro que nós podemos errar, mas não viver mais nisso, na mentira, nessa chocarrice, nessa vida mundana, jamais. Nós não podemos mais, porque agora temos essa natureza. A não ser que não tenham essa natureza. A não ser que vivem auto-enganados. Se dizem cristãos, se dizem que foram salvos, mas dentro delas ainda não houve essa mudança de natureza. Então, é por isso que Paulo sempre estava falando a mesma coisa. Repetindo o que deveria estar muito claro na mente deles. Mas ainda não, ele tinha que estar falando todo momento, porque haviam muitos desses falsos cristãos, né? E ele começa falando, sabei isso.
Quem pratica isso aí não está salvo. Quem pratica isso não vai herdar o reino de Deus. Isso está bem claro. É tá muito, dizendo. ele saber disso. Não tem herança. Não tem herança. Quem pratica essas coisas. Não tem herança no reino de Deus. Você pode nesse mundo aqui, usar, né, o nome de cristão para se passar até por cristão, dizer eu sou cristão. Todo mundo hoje em dia, nesse mundo, principalmente aqui no Brasil, todo mundo agora é cristão, né? Virou moda. Mas você pode falar que é cristão. E Você pode cumprir essas normas da religião, mas herança você não tem. Quando eu falo você, é só conjecturando, não estou aqui apontando dedo, não. A maneira de a gente se expressar, é só né, gente? um exemplo aqui. Mas aqueles que se apoiam nisso, essas obras, autojustiça, normas e cumprir e tal, porque elas acham que tem herança e não tem herança. Mas desculpa, mas também de repente a pessoa está vivendo nisso é para ela mesma, né? De repente a gente fala assim, você, tu, né? Eu falo muito tu. A gente não tá falando no geral não, tá? A gente está falando realmente com pessoas que precisam ouvir isso, porque às vezes a pessoa está ouvindo isso, aí ela pensa, não, isso aí é geral, não é para mim, né? Mas ela se a pessoa está vivendo nisso aqui, isso aqui é para ti. E agradece a Deus porque o Espírito está falando. Ainda tem chance para se arrepender, né? Mas tu viu aqui, amor, que ele tá falando aqui algo que ele não tinha falado ali em cima ainda, mas ele falou aqui, ó, que também não vai herdar o reino de Deus, o avarento, que é idólatra. Lá em cima ele falou do aquele que cobiça, de que quer ter. Eu quero ter, né? Eu quero ter, e daí para ter algo, ele deixa Deus de lado, o tempo dele com Deus, para ir atrás daquilo que ele quer ter. Mas aqui ele está falando do avarento, aquele que já tem, e que significa a avareza. Não é aqui o primeiro lugar que fala que a avareza é a mesma coisa que idolatria. Outros textos bíblicos já falam que uma pessoa avarenta é uma pessoa idólatra. Por quê? Porque ela ama, em primeiro lugar, ela mesma. Por isso que ela é avarenta. Porque ela pensa, não, é o meu futuro, é meu, eu preciso ter, eu não posso ajudar o outro, né? A pessoa avarenta é a pessoa que não ajuda ninguém, porque ela só pensa nela mesma, né? E em primeiro lugar, então, primeiro idolatria, que ela se ama ela mesma, e segundo, dinheiro, né? Ela idolatra os bens que ela tem, o dinheiro que ela tem, e ela vive pelo seu belo prazer, né? Então aqui Paulo tá falando, o avarento, que é idólatra, isso é muito importante falar. Poderíamos ficar também aqui 1 hora só falando disso. Continua, amor? Sim. Aí ele fala assim, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem são esses filhos desobedientes? Olha, são aqueles que vivem, estão debaixo da ira de Deus, que não receberam a nova natureza. São os filhos da ira. Ou nós estamos debaixo da misericórdia, do amor de Deus, ou debaixo da ira. Ou nós estamos dando frutos da luz, porque andamos na luz, ou nós estamos debaixo dessa ira, ou mostrando obras que não são válidas aos olhos dos homens, mas não para Deus, né? E assim, ó, ele diz aqui, ó, ninguém vos engane com palavras vãs. Ninguém vos engane com palavras vãs. Aqui dá a impressão de que ele está acrescentando, ele já falou de palavras vãs lá em cima, de estar ali no meio da impureza, palavras de duplo sentido, malícia, mas ele vem aqui e fala, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Meus amores, o que significa que ninguém vos engane com palavras vãs? O falso evangelho. O falso evangelho. Ninguém vos engane com palavras fictícias, mentirosas, com fábulas do evangelho. Porque por causa disso, a ira vem sobre os filhos da desobediência, por aqueles que desobedecem, que daí cometem todos esses pecados aqui, mas ele está falando, ninguém vos engane com palavras vãs. Cuidado,
De repente, tu é um auto-enganado, tu tá no meio de autos-enganados que se acham salvos pela graça, como tu já falou, né? E usam da graça para libertinagem, para permissão para pecar, né? E essas palavras vãs, não, eu tô salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso viver de qualquer jeito. Cuidado, ninguém vos engane com palavras vãs. Dizendo que Cristo pagou pelo meu pecado, então agora eu sou livre, eu não carrego mais o fardo da lei, e agora eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser, porque agora eu tô salvo pela graça. Cuidado, ninguém vos engane com palavras vãs, porque isso é falso evangelho. Isso é um falso evangelho que é ensinado num punhado de igrejas por aí. E ainda tem o outro falso evangelho, que é o evangelho que é contra a graça. Um distorce a graça, leva a graça para a libertinagem, pro sentido de pode pecar à vontade porque tu tá salvo. Agora tem o outro que nem ensinar a graça ensina. Ao contrário, diz que a graça é uma desgraça. E acrescenta obras no sacrifício de graça de Cristo. Então, ninguém vos engane com palavras vãs. Nem no evangelho que barateia a graça e nem no evangelho que despreza a graça. Vocês estão vendo? É 8 ou é 80? Não. O evangelho é aqui, ó, santidade. Paulo está dizendo, por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por quê? Porque como tu disse agora, esse filho da desobediência é ou incrédulo, assumido, ou é o falso crente, que acredita, em primeiro lugar, que ele pode viver de qualquer jeito, porque Cristo já pagou pelos pecados dele, ele pode viver debaixo da graça, e o outro auto-enganado que acha que pode se salvar fazendo obras, tá desobedecendo o ensinamento de Cristo de viver pela fé, crendo naquilo que Cristo já fez, que o sacrifício de Cristo é suficiente e que ela não precisa mais sacrificar. Então aqui Paulo está deixando muito claro, cuidado para que ninguém vos engane, nem de um jeito nem de outro, porque também essas más conversações também existe muito no sentido do falso evangelho, né, amor? As falsas pregações, tanto no mundo pentecostal, neopentecostal, carismático, e falando das oficiais com nome e as filhotinhas que vão saindo dessas ramas aí, né? Os carismáticos, os pentecostais e neopentecostais e todas as filhotinhas. O que mais existe é má conversação, palavras vãs, palavras torpes que não edificam, ao contrário, afastam as pessoas de Deus. Então Paulo diz, a ira de Deus cai sobre os filhos da desobediência. Ou as palavras vãs no sentido de que olha como eu chamo a atenção de Deus, olha como eu sacrifico, Deus tem que me honrar. A oração é vã, o propósito é vã, tudo é vã. Vã. Uma vã glória, né? Olha o sacrifício que eu fiz para chamar a atenção de Deus. Tudo isso é vão, é palavras vãs, palavras torpes, distorcem as escrituras. O Filho de Deus não vive assim. O falso evangelho ele está espalhado por aí. Ele está em todos os lugares. Em cada esquina. Então, quando Paulo fala isso, ele diz, olha, vocês não podem participar disso. Os cristãos não participam disso. Os cristãos vivem totalmente afastados desse tipo de coisa, de comportamento. Né? Ele diz aqui, ó, portanto não sejais participantes com eles. O versículo seguinte. Não sejais participantes. Aonde nós estamos participando? De que meio, de que grupo você participa? Então, aí está. Esses estão se encaminhando para a ira de Deus, como ele diz aí. Né? Eles estão se encaminhando para a ira de Deus, eles estão se encaminhando para as trevas eternamente. E muitos deles não têm o que fazer, eles estão obstinados a isso. Obstinados. Existem aqueles que se arrependem, que são alcançados pela misericórdia, mas a maioria deles não. A maioria deles vai continuar, eles vão permanecer nesse erro, nesse pecado. E querendo se defender com
com os seus argumentos, que não tem nada a ver com a Bíblia, sempre com argumentos vãos, palavras vãs, com argumentos vãos, e são convincentes naquilo que falam. Não tem nada a ver com a Bíblia. São muito convincentes, como o diabo lá no Jardim do Éden foi convincente, convenceu a Eva, né, de comer aquele fruto. Assim o diabo hoje, ele sempre vai ser convincente nos seus argumentos. Sempre vai apontar para as suas... O falso evangelho vai apontar para isso, para as suas boas obras, para os seus resultados, para a sua notoriedade. Então, eles vão apontar para isso, porque é isso que eles têm para defender o seu falso evangelho e continuar crescendo e mentindo e enganando. O falso evangelho, isso já é profético, ele sempre vai crescer, ele sempre vai se multiplicar por aí. Mas o verdadeiro não é assim. O verdadeiro não é assim. O verdadeiro vai confrontar, ele vai mostrar a realidade nua e crua, ele vai confrontar o pecador. Ele não vai massagear o ego do pecador. Não, ele vai confrontar, ele vai realmente mostrar a sua nudez, o seu pecado, para que ele abandone, para que ele se arrependa. Se não houver isso, é um evangelho falso, é uma imitação muito barata do verdadeiro evangelho. Né? Então, é isso aqui que Paulo está mostrando. E aí nós entramos aqui no versículo 8, o versículo 8, né? Que a gente diz, né? A gente não tem que ser participante de nada disso. Filho de Deus não participa de nada, nem das conversações mundanas, nem profanas, nem indecentes, nem imorais, nem fofoca, e nem do falso evangelho, né? Nem da falsa graça. Será que quando você estiver aí, você que é cristão, você diz que é cristão, você estiver no meio desse tipo de pessoas, você vai participar ou vai denunciar? Ou vai dizer, tá errado isso aí. Vocês estão errados, hein? Isso aí não é certo, não. Vocês estão indo contra a palavra de Deus. Ou você vai participar, ou vai calar, né? Porque tem aqueles que calam e calando consente. Ou vai denunciar. Então... Gente, e é muito sutil, tá? É muito sutil. A gente tem que ver tudo. Por quê? Porque aqui vai vindo as coisas na cabeça, sabe, gente? É muito sutil isso, tá? Isso tá nas músicas, isso tá nos filmes, isso tá nas séries, as palavras vãs que não edificam, as chocarrices, as brincadeiras. Bom, tem série, filme e coisa que fala da Bíblia, da palavra de Deus, distorcendo, brincando, avacalhando. Então, tudo isso o cristão tem que filtrar, tá? Tem que peneirar. Filme que assim... Hoje em dia não se escapa quase nada, né? Mas tudo isso a gente tem que peneirar. Tudo isso a gente tem que peneirar. Principalmente agora que a gente está muito nessa coisa de ideologia de gênero, filmes, novela para quem assiste. Enfim, tem que peneirar o que vê. Porque aparentemente uma história tão bonitinha. É normal, já aconteceu comigo. Nunca aconteceu com vocês? De você estar vendo um filme e você está torcendo pro bandido, pro ladrão, porque o ladrão é legal? Olha só como é sutil. Olha como um enreda a gente. A gente tá torcendo pro bandido porque o bandido é legal. Vocês estão vendo como é sutil? Gente, que Deus tenha misericórdia da gente. Que Deus tenha misericórdia da gente. Tem que filtrar tudo, tá, gente? Tem que filtrar tudo pra gente não cair nisso aqui, tá? Então, e o legal de tudo isso é que quem é filho de Deus tem o Espírito Santo dentro, corrigindo. Se eu sento ali no sofá da minha casa pra assistir um filme e eu vejo que aparece uma coisa ali, na hora, eu falo, isso eu não tô gostando. Quantas vezes eu falei, pô, eu tiro, porque não dá pra ver isso aí. Porque a gente consegue identificar. Mas às vezes tem coisas que é tão sutil que quando tu vê, tu tá torcendo pro bandido, de se dar bem no final. Olha, gente, ser humano é terrível. E a mídia tem esse poder de fazer essas mensagenzinhas subliminares assim, bem sutis, assim, que aquilo vai entrando na tua cabeça até a ponto de a pessoa achar que é normal, né? Daqui a pouco a pessoa tá rindo de um casal gay num filme, tá torcendo pro casal gay ficar no final. Olha só como tem que ter cuidado.
Então fala aqui, não vos torneis participantes com eles. Engloba tudo. Ai, mas isso é muito radical. Radical? Radical é tu ir pro inferno, passar a eternidade toda lá. Isso sim é radical. Isso aqui é a verdade que limpa, que liberta. Quem é nascido de Deus é nascido de Deus para ser limpo, para ser livre, para ser santificado. Se tu acha que é radical demais, é porque tu nem nascido de Deus é. Porque filho de Deus sabe, consegue identificar o que é bom e o que não é. O que edifica e o que não. E daí, aí ele vem e fala assim, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andais como filhos da luz. Aí agora ele vem, até aqui ele falou das obras das trevas. Antes vocês faziam isso, agora vocês são filhos da luz em Cristo. O sangue de Cristo limpou vocês. Então agora vocês têm que andar como filhos da luz. E qual é as obras do filho? Qual é o fruto da luz, amor? Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Pronto, resumiu. As obras das trevas tu pode ficar dias falando, porque tem muito, é o que mais se vê, é o que mais pratica. Agora as obras da luz, Paulo resumiu em 3. Bondade, justiça e verdade. Se tu andar na verdade, se tu andar na justiça com teu irmão, sendo justo com teu irmão, e na bondade, né, de fazer aquilo que é certo, né, de ajudar, de te colocar no teu lugar de cristão, dador, com o amor que a gente falou lá, de ser imitadores de Cristo, pronto, não tem condenação nenhuma contra isso. Diz respeito àquilo que é produzido pelo... onde eu estou andando na luz, então eu vou produzir isso, é verdade. Eu ando na luz, quem é a luz? É o meu Pai, é Deus. Eu estou andando na luz, na palavra dele. Eu estou imitando a ele. Então qual o fruto que eu vou dar? Olha, eu vou dar esse fruto, é a verdade, é a justiça, eu ando nela. Então, já aqueles que andam nas trevas, por exemplo, um pecador que tem a sua natureza pecaminosa, estamos falando daqueles que têm a natureza pecaminosa. Eles amam as trevas. Eles amam falar mentira. Né? Eles amam isso porque são trevas. Eles andam nas trevas. O fruto que será produzido é a mentira, é o ódio, é todo esse tipo de coisa aí que já falamos, né? Sobre fazer chocarrices e piadas. E eles amam as trevas. E o mundo, a mídia, estimula cada vez mais o que eles amam. Só existe uma solução, é nascendo de novo, é sendo regenerado, é se arrependendo, é a pessoa sendo salva pela graça. É isso, então nós vamos dar o fruto de onde andamos. Então nós andamos na luz, vamos viver na justiça. E assim, e tu que tá aí ouvindo a gente não sabe onde vai chegar esse vídeo, tu diz assim, mas eu achava que eu era nascida, eu acho que eu sou nascida de Deus, mas eu ainda tenho alguns comportamentos assim. Então tu tem que dobrar o teu joelho e pedir para Deus, meu Deus, me ajuda na minha santificação, o Espírito Santo me ajuda, porque eu não sou mais escrava da minha natureza pecaminosa, eu fui livre. Tu precisa em primeiro lugar crer que tu foi livre dessa natureza pecaminosa, tu não é mais escrava disso. Então agora tu pode lutar contra isso. Então se tu fala assim, não, eu já mudei em algumas coisas, mas eu ainda às vezes me pego nisso. Então quer dizer que eu tô condenada ao inferno? Não, não é isso. Mas busca a força no Espírito Santo. Pede para Deus te dar essa sabedoria, essa força para ir lutando contra isso. E se para lutar contra isso tu vai ter que te afastar de pessoas, te afasta. É melhor tu estar na companhia de Deus, da tua Bíblia, da palavra de Deus e lutar pela tua santificação, porque, meus amores, quem nos santifica é o Espírito Santo. Mas quem usa os meios de santificação somos nós.
Nós é que temos os meios. O Espírito Santo me convence do meu pecado e ele me direciona para aquilo que eu tenho que fazer. Mas ele não vai fazer por mim. É eu que vou ter que fazer. Então sou eu que vou ter que lutar contra a minha natureza pecaminosa, que grita ainda dentro de mim. Sou eu que vou ter que pegar minha Bíblia e ler. Sou eu que vou ter que decidir pegar um livro bom e ler. Sou eu que vou orar. Sou eu que vou me afastar das más companhias. O Espírito Santo não vai fazer isso. Ele vai te convencer de fazer isso e ele vai te dar as armas para te fazer isso, mas quem vai ter que fazer vai ser tu, né? Então de repente tu tá aí, tu diz, mas eu acho que eu sou nascido de Deus, mas eu às vezes ainda tenho esse compromisso, então tá faltando santificação, tá faltando comunhão. Agora, se tu vive literalmente na prática disso, e não tá nem aí, ao contrário, tá achando aqui que a gente tá sendo radical demais, exagerado demais, tá querendo já nos atacar e se defender, então daí é um problema de novo nascimento, não existe. Se depois de tudo que nós falamos aqui, a pessoa que não é nascida de Deus, ela não enxerga isso, ela não se arrepende, ela não clama por misericórdia, então não podemos fazer nada, porque o único que pode convencer você disso é o próprio Deus, o Espírito Santo que vai te convencer. Esse é o trabalho do Espírito Santo, nós oramos para isso, para que ele te convença. E se você foi convencido, o que você tem que fazer é isso agora, é clamar pela misericórdia dele. Você se enxergou como um perdido, porque é isso que ele faz, é libertar das trevas. Ele liberta o pecador dessas trevas, dessa escravidão, né? Desse inferno, que são as trevas eternas. É isso que ele faz quando há um arrependido, quando há alguém que diz, eu estou perdido mesmo, eu estou preso, eu estou condenado, eu quero a misericórdia de Deus. Então, a partir daí, quando há arrependimento, então há a salvação. E aí, aquela pessoa que estava perdida e presa nessas trevas, ela vai substituir todo esse comportamento pela santificação, por viver na santificação, por agora obedecer a Deus, porque todos aqueles ali que andam na luz, eles vão se encaminhar para isso, para crescer espiritualmente, para se parecer mais a Deus. Não é da noite para o dia, mas eles vão, como nós falamos, progressivamente, porque... vai querer, desculpa amor, vai querer estar mais perto de pessoas que são de Deus de verdade, pessoas que dão fruto de verdade, que são nascidas de Deus, vai se distanciar daquelas pessoas que são imaturas e que vivem desse jeito e vai se aproximar de pessoas que aprenderam antes que ela, que sabem mais que ela sabe reconhecer isso. Então ela vai procurar estar envolvida com quem realmente é de Deus e que tem algo para dar para ela. Até que ela cresça também e ela também tem o que dar para os outros. Então, filho de Deus é assim, como tu disse, progressivamente. Todos os dias a gente tem que se parecer mais a Cristo. Pergunta, não essa frase clichê idiota que Jesus faria. Isso aí é palhaçada. Mas o que tu tem que perguntar é como Jesus andou aqui? O que Jesus fez aqui, quando ele esteve aqui? Qual o comportamento dele? Ele andava brincando com as coisas de Deus? Ele andava com palavras maliciosas de duplo sentido? Ele andava em grupinhos de fofoca, de intriga? Ele era amargurado? Sempre amargurado, reclamando da vida e arrumando outros para reclamar também com ele? Ele pensava nas coisas da terra, avarento, cobiça, ou ele pensava nas coisas do alto? Ele pregava um reino deste mundo de riqueza, de prosperidade, que desperta cobiça e avareza, ou ele pregava o reino de Deus? Isso é imitar Cristo. Isso é andar nos passos de Cristo. Inclusive, o falso evangelho só atrai as pessoas através disso, das falsas promessas, de riquezas, das falsas promessas de cura, de milagres. O verdadeiro evangelho não. É a palavra em si que atrai. É quando ela confronta, quando ela aponta a nossa condição como pecadores, que atrai aquele que será salvo. Os que não são salvos estão perdidos eternamente, eles são atraídos por todo esse tipo de coisa, glamour,
por notoriedade, por título, por reconhecimento, né? Então, é isso que eles querem, então isso atrai eles. Mas os que serão salvos são atraídos pela verdade, pela palavra de Deus, unicamente pela verdade. E não pelos milagres, pelas bênçãos que sim, a palavra de Deus produz também. Mas o tempo de Deus, o tempo oportuno de Deus, não no nosso tempo, não o que queremos, o que exigimos, mas o tempo de Deus. E Deus tem um propósito na vida de todos nós. Mas os que serão salvos são atraídos pela cruz de Cristo, pela palavra de Deus, por esse verdadeiro evangelho. Os outros estão perdidos. E acho que nós deixamos muito bem claro aqui o que Paulo está falando aqui nesses versículos. E eu gostaria que você meditasse nisso, que você pensasse, avaliasse, refletisse em tudo isso. Porque disso depende a vida, a sua vida ou a sua condenação. Né? Nós podemos estar aqui pregando, falando para condenação, mas para a salvação de muitos também. Então nós não podemos disfarçar, não podemos falar meias verdades. Essa é a pura verdade. E nós queremos agora fazer uma oração. Nós terminamos o último versículo? Sim. Foi, né? Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então nós vamos agora, então, fazer uma oração em favor de todos vocês. Vamos entrar na presença de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, querido e amado, nós te louvamos por esta palavra, por esse estudo, meu Deus, que tem nos ajudado, meu Pai. Eu tenho a certeza que tem ajudado a muitas pessoas também que estão nos assistindo, meu Pai, em um presídio, na sua casa, no seu trabalho. Meu Deus, que a tua mão chegue até elas, Senhor. Nós não conhecemos a real condição dessa pessoa, o que ela está vivendo, os problemas que ela está vivendo, a situação que ela está, meu Pai. Mas o Senhor conhece, e só o Senhor pode revelar, pode mostrar a sua real condição e confrontá-la, meu Deus, e convencê-la do seu pecado, meu Pai. Então que agora essa palavra venha despertá-la, venha levantá-la, meu Deus, dessa condição de morta, dessa condição de perdida, essa pessoa que está sem esperança nesse mundo, sem Deus, sem vida, meu Pai. Meu Deus, nós te pedimos por todas elas agora, todos que nos assistem, as famílias, meu Deus, esse homem, essa mulher, esse jovem, todos sejam alcançados pela tua misericórdia, pelas tuas mãos misericordiosas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Bom, nós chegamos ao ponto final desse nosso vídeo e agradecemos a todos vocês por estar conosco até agora. E na semana que vem nós teremos a continuação. Vamos continuar aí do versículo 11 até o 21, né? Então, que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.